Olá, queridos amigos, que a paz e o amor incondicional do nosso Mestre Jesus esteja entre nós, que a espiritualidade superior esteja próxima e velando por todos nesse momento de estudo e reflexão. Estamos aqui hoje reunidos, virtualmente, compartilhando essas vibrações boas que nos envolvem aqui, através do pensamento, para fazermos uma reflexão sobre o tema o que se deve entender por pobres de espíritos, Isso está lá no capítulo 7, do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurado os pobres de espírito, Então nós vamos falar especificamente sobre os itens 1 e 2, mas antes de iniciarmos, as nossas reflexões, vamos para a página inicial, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espíritos. Quando Jesus reservou bem-aventurança aos pobres de espírito, não menosprezava a inteligência, nem categorizava o estudo e a habilidade por resíduos inúteis. Senhor, aliás, vinha enriquecer a terra com espírito e vida. O Divino Mestre, ante a dominação da iniquidade do mundo, honrava acima de tudo a humildade, a disciplina e a tolerância. Louvando os corações sinceros e simples, exaltava ele os que se empobrecem de ignorância, os que arrojam para longe de si mesmo o manto enganoso da vaidade, os que olvidam o orgulho cristalizado, os que se afastam de caprichos tirânicos, os que se ocultam para que os outros recebam a coroa do estímulo no imediatismo da luta material, os que renunciam à felicidade própria a fim de que a verdadeira alegria reine entre as criaturas, para os que se sacrificam no altar da bondade, cultivando o silêncio e o carinho, a generosidade e a elevação nos domínios da gentileza fraterna, para que o entendimento e a harmonia dirijam as relações comuns no santuário doméstico ou na vida social, e que se apagam a fim de que a glória de Jesus e de seus mensageiros fulgure para os homens. Aquele assim que souber fazer-se pequenino, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor, em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre de preguiça e egoísmo, de astúcia e maldade, será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas na terra e no reino celestial desde agora. Do livro Vida e Caminho, psicografado por Francisco Cândido Xavier de Emmanuel. Então agora, meus irmãos, vamos à nossa prece inicial para nós podermos dar início ao nosso estudo. Quem quiser pode fechar os olhos, mentalizar nosso Pai amado, Mestre Jesus, e dizer assim: Jesus, Mestre e amigo de todas as horas, ao iniciarmos nosso estudo de hoje, pedimos a assistência dos benfeitores espirituais e de nossos mentores espirituais, a fim de que nos esclareçam e nos deem discernimento para que possamos compreender os teus ensinamentos. Mestre Jesus, que possamos, além de tudo, aplicá-los em nosso dia a dia. Mestre Jesus, que possa nos dar sempre força, coragem e perseverança para podermos reprimirmos em nós toda a tendência ao mal. Fazei que compreendemos que podemos melhorar e aproveitarmos todas as oportunidades que nos oferece para trilharmos e seguirmos no caminho do bem. E assim, protegido e amparado em seu nome, em nome de toda a espiritualidade boa e amiga, iniciaremos
as nossas reflexões de hoje através do estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, lembrando, o nosso tema é o que se deve entender por pobres de espíritos, Como eu já falei, isso se encontra lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é intitulado esse capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos. E nós vamos trabalhar exatamente os itens 1 e 2, Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles será o reino dos céus. Então a gente começa por aí. Ele começa exatamente falando isso no item 1. Então, o que é interessante, Ainda hoje, muito se fala sobre os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque ele desperta grande interesse em todos nós que buscamos o quê? Esses conhecimentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus, através de quê? Através dos seus ensinamentos, através dos seus exemplos. Então, o melhor caminho para nós buscarmos isso é aonde? É exatamente no Evangelho. Então, no entanto, vamos dizer assim, como tantas outras passagens deixadas pelo nosso Mestre Jesus, num primeiro momento, ela meio que, vamos dizer assim, ela deixa algumas dúvidas na nossa cabeça, porque nós sabemos que Jesus falava através de parábolas. Então, muitas dessas passagens parecem até algumas vezes que nem foram ditas pelo nosso Mestre Jesus. Por isso que nós temos o quê? Os espíritos superiores, através da doutrina dos espíritos, como diz lá na Gênesis, eles vêm o quê? Tirar o véu dos nossos olhos. Eles vêm o quê? Nos esclarecer sobre esses ensinamentos. Então, esse estudo de hoje, ele tem o objetivo exatamente de quê? De esclarecer a necessidade de se combater basicamente o quê? O orgulho e o egoísmo, que são o quê? Que são as grandes chagas da humanidade. E quais são as consequências práticas desses atos? De quê? De nós cultivarmos o orgulho e o egoísmo. Em que isso vai implicar? Então, é necessário primeiro nós tentarmos explicar o que quis dizer Jesus quando ele falou pobres de espíritos. Então, isso é muito importante. Então, ao dizer pobre de espírito, ao dizer essa palavra pobre de espírito, é uma qualidade que todos nós temos a capacidade de conquistar. Então, não quer dizer, pobres de espírito, não quer dizer, no primeiro momento, que nós devemos ser o quê? Pobres de bens materiais, mas sim ser ricos em humildade. Para quê? Para vencer exatamente aquele orgulho e aquele egoísmo que nós falamos no começo. O segredo para isso é basicamente o quê? Nós sermos desapegados. Desapegado o quê? Das coisas materiais. Nós não podemos esquecer que nós estamos na matéria, logo, nós precisamos das coisas materiais ainda. Mas à medida que nós vamos evoluindo, como espíritos que somos, nós vamos o quê? Nos desapegando dessas coisas materiais e tendo menos necessidade dessas coisas materiais. Mas nós precisamos, como eu falei, nós estamos na matéria, nós precisamos das coisas materiais. Mas o que nós não podemos deixar é que essas coisas materiais nos dominem e nos faça viver apenas em função dela. Nós não podemos esquecer que tudo que nós conquistamos aqui no plano material, nada nos pertence. É apenas o quê? Um empréstimo. Um empréstimo para quê? Para que nós possamos aprender a lidar com isso e nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Lembrando que o espírito, ele tem o objetivo de quê? O espírito, ele vai dominar a matéria, não é isso? Mas, como nós ainda estamos no início da nossa evolução espiritual, nós ainda sofremos uma forte influência da matéria, porque nós não temos conhecimento
nem moral, nem intelectual para ter esse domínio sobre a matéria, né? Então, nós temos que pensar nisso. Nós estamos aqui para quê? Para evoluir, para o quê? Evoluir e progredir espiritualmente. Temos sim que nos amar, isso é muito importante, mas não formar um autoconceito de nós mesmos, achando que nós somos mais do que todo mundo, quando nós adquirimos a inteligência. E considerar que as coisas divinas, as coisas superiores, são insignificantes a tal modo de não merecer a nossa atenção, né? Então, o que acontecia antigamente? Né? Os cientistas, os pesquisadores, né? Então, a igreja, ela usava o quê? Os fenômenos sobrenaturais, né? As próprias tribos indígenas, pajés, eles dominavam através do quê? Do medo. A partir do momento que o homem começa a desmistificar isso, saber que esses fenômenos sobrenaturais tinham uma explicação científica, ele começa a se achar mais do que Deus, né? Então, por quê? Ele começa a descobrir os mistérios, ele começa a desvendar os fenômenos da natureza e ele começa a se iludir com isso. Então, nós não devemos, isso é muito importante, acreditar que nós somos o centro das atenções. E nem só buscar o nosso objetivo individual, mas sim trabalhar pela coletividade. Por quê? Nós realmente estamos buscando o quê? O nosso desenvolvimento espiritual para progredir. Mas nós somos colocados numa sociedade, nós somos colocados inicialmente na família, que é uma sociedade pequena, depois na sociedade maior, para quê? Para nós interagirmos com os outros, trocarmos conhecimentos e crescermos juntos, né? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, né? Então, os pobres de espíritos, né, são as pessoas que buscam o conhecimento. Que conhecimento é esse? A riqueza interior, deixando as aparências exteriores para o segundo plano. Não é isso? O que interessa é o que vai ser internalizado na gente, né? É o nosso ser. Então essas pessoas, elas vão cultivar o que sempre? A humildade e a caridade. Por isso que Jesus diz que o reino dos céus será delas, né? Só para a gente poder abrir um parênteses aqui e lembrar, né? Nós temos que lembrar que naquela época em que Jesus viveu, os cristãos, né? O que os cristãos buscavam? A terra prometida. Lembra lá de Moisés? Na terra prometida para chegar ao reino dos céus. Então, nós ainda precisávamos do quê? Para nós ainda precisávamos de motivação. Então, o reino do céu, né, no primeiro momento, a terra prometida, depois o reino dos céus, era o quê? Seria a bonificação máxima que eles poderiam conseguir, desde que eles cumprissem o quê? Todas as leis, vamos dizer assim, do Senhor, que na época de Moisés, no Velho Testamento, né? Então, mas o que seria, né, basicamente, esse reino do céu que Jesus veio falar para a gente, né? Então, que eles receberiam o reino do céu. Então, ao dizer, né, que o reino dos céus, essa recompensa, seria para os simples, Jesus quis, né, nos ensinar que ninguém ia entrar nele sem a simplicidade e a humildade de espírito, né? Pois esse reino dos céus, né? Esse reino dos céus é aquele estado, né, vamos dizer assim, que está no mais íntimo do nosso ser e que nós, na maioria das vezes, desconhecemos. Ele só seria realmente atingido pelos humildes, que com paciência, com perseverança, buscam as coisas do Espírito. Lembrando de novo, nós somos Espírito. Nós estamos na matéria, mas nós somos Espírito. Então nós temos que buscar o quê? As coisas que vão, vamos dizer assim, fazer com que o Espírito
evolua. Então, ele fala muito, nós temos que ter o quê? Paciência e perseverança. Então, procurando a cada dia, incessantemente, né, sem descanso, ser um pouco melhor, pelo menos um pouquinho, do que nós fomos no dia anterior. E, além disso, aceitando o quê? As expiações e as provas que passamos como lições para o nosso quê? Para o nosso aprendizado. Né? E jamais se revoltando contra a vida ou até mesmo contra Deus. Pelo contrário, né? Nós conseguimos entender isso através da doutrina dos espíritos, através das reencarnações, das pluralidades das existências. Nós conseguimos hoje entender um pouquinho mais sobre isso. E, mais do que isso, constantemente nós temos que o quê? Colocar nossos corações em prece, né? Pedir, orar à espiritualidade maior, aos espíritos superiores, aos nossos mentores, para que nos ajude nessa empreitada. Né? Então, como eu falei, o reino dos céus não é um local físico, né? Uma cidade, o mesmo céu que nós vimos lá em cima, o material, né, do nosso planeta, como alguns pensavam, né? Mas sim um estado de espírito que pode ser conseguido até mesmo nessa vida. Depende de como nós estamos agindo, como nós estamos vivendo. Então esse estado, ele abrange o quê? A paz e a verdadeira felicidade. É aquele nosso eu interior. Então, alcançados, né, com a aplicação de quê? Como é que nós vamos alcançar isso? Com a aplicação dos exemplos e dos ensinos deixados por quem? Pelo nosso Mestre Jesus. Aonde que nós vamos aplicar isso? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E com o aprendizado contínuo. O que eu falei lá atrás? Nós temos que ser melhor a cada dia. Então nós temos que ter o quê? Utilizando os ensinos, né, de novo, os exemplos deixados pelo nosso Mestre Jesus, lembrando que o nosso Mestre Jesus, ele deu os maiores exemplos de humildade que nós podíamos ter, não é isso? Ele poderia ter vindo como rei, como governador, como imperador, mas ele veio como um carpinteiro, não é isso? Então, o nosso Mestre Jesus, ele simplesmente, ele não só falou, ele não só discursou sobre humildade, sobre seus ensinamentos, mas ele também veio o quê? Nos exemplificar, mostrar que, como ele, nós também seríamos capazes de fazer as mesmas coisas. Então, nós vamos chegar lá um dia, né? E isso nós só vamos adquirir com humildade. Como eu falei, o maior exemplo de humildade foi o nosso Mestre Jesus. Então, só o sentimento da humildade fará o homem reconhecer o quê? Os seus erros e seus defeitos. Né? É o autoconhecimento que Santo Agostinho fala no Livro dos Espíritos, é isso? O autoconhecimento. E quando o homem ele consegue se autoconhecer, o que ele faz? Ele sente a necessidade do quê? De uma melhoria, porque ele conhece os seus erros e seus defeitos. Não é isso? Então, como era de se esperar, né, quando a gente pensa nesse capítulo do Evangelho, os dados eles são colocados de uma forma lógica. Se nós pegarmos o Evangelho, nós vamos ver, como toda codificação, que ele é todo encadeado. Um capítulo vem na sequência de outro e vem tentando explicar. Né? Então, o codificador, né, o nosso Allan Kardec, ele usou o quê? Ele usou o bom senso, né? E ele abre exatamente esse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente o quê? Com o tema que é a nossa reflexão de hoje. Lembrando que esse capítulo, né, ele é chamado o quê? Bem-aventurados os pobres de espíritos, não é isso? E ele começa exatamente lá no item 2, né? Ele diz primeiro que no item 1 que o reino dos céus, né, os pobres de espíritos herdarão o reino dos céus. E lá no item 2, né,
ele vai começar exatamente explicando o que nós devemos entender por pobre de espíritos, que é o tema de nossa palestra de hoje. Então ele inicia os seus comentários, né, com algumas, vamos dizer assim, ele pegou dois tópicozinhos, eu vou me permitir aqui ler dois trechozinhos, né, do Evangelho, só para a gente poder ficar pautado. Eu não vou ler o item 2 todo, porque ele é muito extenso e nós perderíamos muito tempo. Então eu vou pegar só dois tópicozinhos que eu achei interessante. Está aqui anotado aqui. Vamos ler. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados pobres de espíritos, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Ele começa falando isso. E para concluir, né, com essas, né, mas não menos sábio, ele usou o quê? Outras palavras. Pegou lá o finalzinho do último parágrafo e fala assim, ó. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então eu peguei esses dois trechinhos do texto lá do Evangelho para a gente poder continuar, né, a nossa explanação aqui, as nossas reflexões. Então a explicação de Kardec ela é clara, né, e faz total sentido. Por quê? Porque dando às palavras de Jesus o caráter que se pode esperar delas, isso parece o quê? Isso parece prático para a gente. Então fica, no entanto, porém, a dúvida, né? Como eu falei lá atrás, né? Jesus não deixou nada escrito, né? Então, será que tu pensa assim, será que Jesus, né, ele quis se referir aos humildes de espíritos e aos simples de coração, né? Se ele quis se direcionar a esses, vamos dizer assim, a esses espíritos, a essas pessoas, né, os humildes de espírito e aos simples de coração, como ele fala aqui, por que nos outros ele usou a expressão pobre de espírito e não outra mais adequada? Né? Aí eu pergunto para vocês, mas será que Jesus usou mesmo essa expressão pobre de espírito, como está aqui? Né? Nós não podemos esquecer, de novo, né, nós temos que, quando nós estamos estudando as parábolas de Jesus, né, as passagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus, nós temos que nos reportar ao tempo em que viveu Jesus, como eu falei lá atrás, do reino dos céus, né, que era o que os judeus almejavam na época. Então nós temos que pensar o seguinte, que naquela época, né, nós não tínhamos a escrita ainda, né? Então tudo que está escrito sobre Jesus veio depois de Jesus. Isso é um fato. Isso foi escrito em hebreu, né? Aramaico, como fala, que é a língua que Jesus falava. Então existiu também ainda o quê? Várias traduções e várias interpretações, criação de novas palavras. Então existe o quê? Algumas lacunas, existe algumas diferenciações. É fácil, eu sempre comparo assim, né? Imagina você, se você for traduzir um texto em inglês, né? A essência é a mesma, porém as palavras que vão ser usadas algumas vezes vão o quê?
vão ser modificadas. Se você pegar mesmo, né, o próprio Livro dos Espíritos, dependendo de quem fez a tradução, e você comparar os dois, o que vai acontecer? Nós vamos ter o quê? Frases com o mesmo sentido, mas escritas com palavras diferentes. Isso estou falando agora. Imagina, né, isso acontecendo há cerca de 2000 anos. Traduções em cima de traduções, e aí vai. Então, a expressão pobre de espírito, né, ela é interpretada ainda hoje, né, por muitos como sendo o quê? Pessoas sem inteligência, dentro do contexto das leis morais, ensinadas e exemplificadas, né, vivenciadas por Jesus. Então, só pode significar os humildes, que são os que buscam o quê? Demonstrar o que sabe. Não procuram, né, se exaltar ou exibir o que sabe. Consideram o quê? Sinceramente, que ainda tem muita coisa para aprender. Então, os humildes, eles sabem de suas limitações. A humildade é talvez, né, a virtude que menos se fala hoje em dia, né? Eu acredito que isso acontece por ela ser a mais difícil de ser desenvolvida no mundo, né? Nesse mundo cuja humanidade ainda se prende muito a quê? A valores e prazeres materiais, onde essa competição do dia a dia, né, aguerrida, ferrenha, né, a luta pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, né, as ações estimuladas, né, e são o quê? Aplaudidas. Então, no planeta Terra, nós não podemos esquecer disso, né? Por ser um mundo de provas e expiações, como nós sabemos, o orgulho ainda continua sendo muito estimulado, até mesmo por aqueles que aceitam a existência de Deus, mas negam a sua ação o quê? Providencial. Isso é muito importante. Sobre todas as coisas, né, se consideram o quê? Autossuficientes, capazes de resolver tudo com o quê? Com sua inteligência. Não é isso? Então, isso é o quê? Isso é o orgulho. As pessoas não querem, vamos dizer assim, baixar a bola, descer um degrauzinho, né? Então dizem para si mesmo, Deus está lá e nós estamos aqui. Ele cuida do plano espiritual e nós do plano material. Só que ele se esquece que nós somos espíritos criados por Deus. E nós somos subordinados às leis de Deus, às leis divinas, às leis naturais. Justamente o quê? As leis que regem o universo. Essas leis naturais, elas são divididas em leis morais e as leis físicas. As leis morais servem para instruir o espírito. E as leis físicas vai cuidar o quê? Da matéria. E essas leis divinas, ela comanda a vida em qualquer lugar, seja no plano espiritual ou seja no plano material. Então ninguém vai conseguir adentrar no reino dos céus sem que tenha desenvolvido o quê? As qualidades necessárias dentro de si. Que qualidades essas? Qualidades essas que o levam à humildade, que o levam a ser humilde, a praticar a humildade. O que é essa humildade? Ela é a condição básica para o verdadeiro amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então Kardec, no outro texto ali, Kardec comenta que Deus, sendo a justiça perfeita, ele não pode oferecer o reino dos céus aos que ainda cultivam o quê? O orgulho, desprezando as suas leis. Porque esse reino que Jesus promete, que é o reino de paz e felicidade, só pode ser apreciado por aqueles que têm em si próprio a simplicidade do coração, né, e a humildade de espírito. Então, como eu falei, nós sabemos que Jesus não se referia à pobreza material, tampouco a alguma deficiência que o espírito poderia ter.
Então, por isso, a humildade é considerado um requisito indispensável para se alcançar o quê? O reino dos céus. Não é a ignorância nem a miséria material que garante os seres, isso é muito importante, né? Não é a ignorância nem a miséria material que garante os seres a felicidade que foi prometida por Jesus. O que nos encaminha para tal destino são o quê? São as nossas atitudes nobres. Embasadas em quê? Embasadas na caridade e no amor incondicional ao próximo. Então, enfim, né? Concluindo, nós podemos dizer o seguinte: muita gente hoje em dia ainda confunde humildade com pobreza. Daí se considerar bem-aventurado o pobre, né? Dele, segundo Jesus, seria o reino do céu, né? Quando a gente confunde isso aí. Essa ideia levou muitos cristãos no passado a renunciarem os bens materiais, chegando ao extremo da pobreza, né? Acreditando o quê? Que quanto mais miseráveis na terra, mais rico eles chegariam aonde? No reino dos céus. Só que um mínimo de bom senso da nossa parte seria o suficiente para perceber que o fato de o indivíduo, o ser humano, o espírito, não deter esses bens materiais, em absoluto significa que as portas dos céus vão estar abertas. Da mesma forma que não podemos afirmar que essas portas vão estar fechadas aos detentores da riqueza. Então, nós temos que pensar que nós somos espíritos, nós estamos falando de espírito, nós não estamos falando da matéria, do corpo. Isso. Então, por quê? Porque há pobres e ricos bons e vice-versa. Há pobres e ricos maus. Então, o dinheiro, ele é neutro. Esse dinheiro, né, essa riqueza material, o dinheiro, ele pode ser utilizado. Nós sabemos disso, é só parar e observarmos. Ele pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. Com o dinheiro, nós podemos comprar leite que alimenta uma criança. Com esse mesmo dinheiro, nós podemos comprar armas que matam essa mesma criança, né? Então, exprimindo assim uma posição interior e não uma circunstância exterior. Então, é de dentro, é do espírito. A humildade, ela não pode jamais ser avaliada sob o ponto de vista socioeconômico. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, como eu já falei, são os humildes, que não se envaidecem, né, pelo que eles sabem e que nunca exibem o que têm, não ostentam, né? Então, por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para se alcançar o quê? O reino dos céus. Sem a humildade, né, nenhuma virtude se mantém. A humildade, que tanto nós falamos aqui hoje, é o quê? É a mola propulsora de todas as grandes ações, em todas as esferas de atuação do homem. Não é a ignorância, nem tampouco a miséria, que garante aos seres a felicidade prometida por Jesus. O que nos encaminha para tal destino são o quê? São nossos atos nobres, embasado o quê? Como eu já disse, né? Na caridade e no amor incondicional. Então, pobres de espírito são os bons, os que sabem amar a Deus, como já falei, e ao próximo, tanto quanto amam o quê? A si mesmo. São aqueles que observam, estudam e vivem as leis de Deus. Reconhece o quanto ainda não sabe. Ser humilde, né, não significa aceitar desbandos ou compactuar com erros, com equívocos. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando o quê? Vencê-las sem alardes e nem fantasia. É buscar incansavelmente a verdade e o progresso pessoal, moral
espiritual. O moral intelectual, desculpe. Nas trilhas, o quê? Trilhando o quê? Os exemplos nobres e dignos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Pense nisso, meus irmãos, né? Então, eu agradeço pela atenção, eu agradeço pela oportunidade de estudo. Muito obrigado mais uma vez. E para encerrarmos o nosso estudo de hoje, vamos à nossa prece final. Vamos dizer assim: Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos amas profundamente, nos auxilie a compreender as leis divinas. Nos faça entender o teu evangelho de luz e que tenhamos sabedoria para aplicá-los em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre Jesus, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas e nossas imperfeições. Nos dê força e coragem para sermos humildes e nos mostre o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Que possamos ter persistência para evitarmos o desânimo, que possamos também caminhar na caridade para evitar o egoísmo e podemos dividir com aqueles que compartilham da nossa existência os benefícios que recebemos todos os dias. Esteja sempre conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado e um bom dia para vocês.